Meus amigos, muito bom dia a todos que participam aqui do nosso canal de Estudos Espíritas, pedindo a Deus, não é, gente, que encha o nosso dia de muita paz, de muita saúde e de muita harmonia entre nós também. Hoje nós vamos fazer um estudo muito sério, porque nós vamos falar aqui, gente, das más influências espirituais. Isso mesmo. Essas influências que atingem muitas pessoas e nós vamos aqui estudar como identificar essas influências, o que é que acontece com as pessoas que estão sob essa influência espiritual negativa e como tratar, não é, dessa situação, porque grande parte das pessoas até ignora que isso esteja acontecendo e passa aqui na jornada muitos dissabores, muitas dificuldades de ordem material, como também de ordem espiritual, emocional, e, na grande maioria das vezes, desconhece que estão sendo vítimas de influências espirituais daqueles irmãozinhos nossos que estacionaram no processo evolutivo e se colocam como espíritos ainda imperfeitos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou justamente sobre isso. Os espíritos desencarnados influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? Qual foi a resposta da espiritualidade amiga? Disse assim: eles influenciam muito. Em alguns momentos, são eles que vos dirigem. Então veja que afirmativa grave da espiritualidade benfeitora, dizendo que muitas vezes esses espíritos nos influenciam negativamente e até dirigem as nossas ações aqui na matéria. O fato é que nós estamos em constante sintonia com o mundo espiritual, gente. E esses espíritos interferem sim, desde as pequenas coisas que nós vamos resolver até grandes decisões. Se não tivermos a vigilância necessária, poderemos estar sendo alvo dessas más influências e, por vezes, sim, tomando decisões até equivocadas que vão trazer prejuízo para a nossa vida. Então, o que são essas influências negativas? Nós vamos ler aqui um trechinho que nos explica muito bem sobre isso. São influências negativas aquelas proporcionadas por espíritos inferiores, não é? Que na escala evolutiva estão na condição de espíritos sofredores ainda, que assim permanecem ou estacionados ou ainda agravam sua situação. E acontecem essas influências negativas devido às nossas imperfeições e não vigilância, podendo ser esporádicas ou constantes. São espíritos desencarnados que, cultivando, gente, ainda vícios, mágoas, sofrimentos, agem sobre os encarnados que também os cultivam, mesmo que momentaneamente. Então veja que a questão da influência espiritual é puramente uma questão de sintonia. Então, se nós vibramos também nessas faixas negativas, é natural que essa janelinha se abra e passamos a dar acesso aos pensamentos desarmonizados desses espíritos ainda imperfeitos e em sofrimento, carregando ainda viciações, mágoas, toda a ordem de desajustes, e quando nós damos a sintonia, esses espíritos então têm acesso pelo laço que une todos os espíritos que nós já estudamos aqui, que é o laço do pensamento. Por isso, gente, que na época de Jesus ele já dizia: orai e vigiai. É vigilância onde? Nos nossos pensamentos. Para que esses espíritos sofredores não tenham acesso tão fácil à nossa casa mental. Vamos ver aqui o processo. Como é que ele acontece? Os espíritos dizem assim: as influências negativas se instalam sutis e gradativamente. Aos poucos, os pensamentos em desalinho vão tomando conta da nossa casa mental e, passo a passo, por invigilância e imperfeição, nós vamos cedendo espaço a essas sugestões infelizes e passamos, gente, olha o que é mais grave, a agir
de forma estranha ou pouco usual. Então, as pessoas que estão sofrendo influência espiritual muitas vezes nem percebem o que está acontecendo. E, sendo vítimas dessas influências, começam a tomar atitudes estranhas e o pior, considerando que está agindo normalmente, quando não estão. Muitas vezes as pessoas estão em volta de nós, percebendo o nosso desajuste e uma série de sintomas que a princípio a gente nem percebe e nem identifica que está sendo vítima dessas influências espirituais. Vamos dar aqui fruto, gente, da experiência que eu já tive e tenho ainda, não é? São 15 anos atendendo as pessoas lá no nosso centro espírita que chegam com toda a ordem de problemas, desde ordem material, as pessoas dizendo, olha, minha vida está muito complicada, nada está dando certo. Há problemas de doenças físicas e espirituais também, psíquicas. Então, nesses 15 anos atendendo as pessoas, eu fui reunindo os sintomas que usualmente afetam as pessoas que vão buscar ajuda lá na nossa casa. Então, prestem atenção em alguns sintomas. Falta de paciência. Então, é aquela pessoa que transitava normalmente, direitinho, e de repente começa por qualquer coisa impaciente. Muitas vezes é um sintoma, assim, de uma influência espiritual negativa. Irritação, alteração de humor constante, fragilidade emocional, pensamentos negativos. Muitos irmãos e irmãs chegam à nossa casa pedindo ajuda e o pensamento é só negativismo, pessimismo, desânimo, é um desgoverno psíquico, fruto de influências espirituais. Tristeza, começa a se abater uma tristeza na pessoa sem uma causa específica. Falta de vontade, aquelas pessoas que começam sem perceber, pouco a pouco vão perdendo ânimo, sem graça para estudar, para trabalhar, sentem-se desanimadas em qualquer atividade aqui no mundo material. Normalmente são vítimas sim de influência espiritual. Desânimo, alterações significativas do sono. Atentos, gente, para esse aspecto. Insônia, pesadelos, cansaço ao acordar. Então são sintomas que se repetem muito nesses atendimentos que fazemos de atendimento fraterno na nossa casa. Até algumas reportam também dores físicas em regiões do corpo. E nos casos mais graves, gente, síndrome de pânico e distonias de toda a ordem. Então, eu fiz fruto de 15 anos de experiência atendendo as pessoas que nos buscam, pedindo socorro na casa espírita. Então, eu fui relacionando todos esses sintomas que vão afetando as pessoas e volto a dizer, é tão grave que muitas vezes as pessoas nem percebem que estão sendo vítimas de influência espiritual. Até que alguém alerta. E olha, eu já tive várias pessoas que nos procuraram por recomendação médica. Muitos médicos já passaram a perceber que algumas dores que nos alcançam, sejam físicas, sejam psíquicas, têm origem em algo que a própria medicina ainda não estuda com tanta profundidade, mas os médicos já estão reconhecendo essa questão da influência espiritual e várias pessoas chegam na nossa casa dizendo, olha, tenho me tratado com um médico assim assado e ele pediu que eu procurasse uma casa espírita. Isso é importante, gente, isso é a aproximação da ciência espírita com a ciência humana no socorro aos mais necessitados. E dentre esses sintomas todos, o que é que normalmente gera? Essas pessoas reportam que a vida, como eu falei, está muito complicada, está muito difícil. E aí eu trago outro alerta importantíssimo. É a questão do convívio nos lares. Gente, vocês não têm ideia de quantos lares se desfizeram inicialmente por questão de influência espiritual negativa. Obviamente que os membros que habitam naquele mesmo lar têm a responsabilidade de ter ofertado sintonia,
a esse tipo de espíritos ainda imperfeitos, sofredores, habitando o nosso ambiente doméstico. Nós estudamos aqui que a atmosfera que nós respiramos dentro de casa compete a cada membro daquele lar. Então, se os membros começam a se desentender, porque cada pessoa da família tem acertos, mas tem seus defeitos também. Então, o que é que dizia Jesus? Quando nós não oramos nem vigiamos, passamos a dar acesso amplo a essa espiritualidade negativa que se aproxima dos nossos lares. Então, são muitos os casos e recorrentes de pessoas que buscam a casa espírita. Eu já vivenciei muito isso, recebendo essas pessoas e falando que a casa está, aquilo entre aspas, minha casa está um inferno. Ninguém se entende, é muita dificuldade, é muita dor, é falta de diálogo. E normalmente, gente, quando a gente vai examinar com profundidade, fazendo uma consultazinha espiritual, a espiritualidade benfeitora da casa enxerga aquele ambiente e reporta para a gente que ali está aquele lar sendo alvo de influências espirituais negativas e diretamente se diz pela imperfeição de seus membros, como também da falta de oração e vigilância naquele lar. Por isso que nós fizemos também um estudo aqui, gente, que o Evangelho é luz na nossa casa. Então, aquele que faz o Evangelho no lar traz muita luz, saneia o seu ambiente familiar para que não seja alvo de constante influência de espíritos sofredores e negativos ainda. E aí vocês poderiam dizer, Robson, diante desse diagnóstico tão sério, que muitas pessoas até ignoram, o que fazer? Então o estudo tem essa finalidade. Vamos falar aqui como fazer uma profilaxia, não é? A prevenção, como também, quando já está instalada essa influência negativa na sua casa, o que fazer? Então a gente começa dizendo o seguinte, que é a orientação dos espíritos benfeitores. Quer evitar a influência desses maus espíritos, aproximando, gente, a nossa natureza dos bons. Revisitando, não é? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, sendo verdadeiramente pessoas melhores, a gente sai da faixa de sintonia, eles ficam aqui, a gente fica aqui, ó. Na medida em que nós vamos melhorando nossos pensamentos, melhorando as nossas atitudes. Outra forma de evitar as influências espirituais negativas, cultivando o hábito da prece. Volto a falar, eu vou o estudo inteirinho dizer isso. O que é que dizia Jesus? Orai e vigiai. Gente, a oração é um excelente instrumento para que a gente evite essas influências negativas. Na medida em que a gente ora, a gente passa a sintonizar com faixas do pensamento mais sadias e mais felizes. Procure, quando já tiver instalado essa situação, ou com você mesmo, você percebendo que está muito irritado, sem dormir direito, com muito cansaço, com desânimo, tudo aquilo que nós já citamos aqui, procure, gente, uma casa espírita séria. E são muitas que existem, que fazem esse acolhimento fraterno, encaminham para os tratamentos, as terapêuticas que lá existem, da água fluidificada, do passe magnético, que retira essas energias negativas e coloca energias sadias. Jesus nos dizia, gente, vocês vão colocar as mãos e curar os enfermos. A Casa Espírita Séria tem o trabalho do passe magnético, que pode ajudar nesse processo, retirando essas energias remanescentes das influências espirituais mais negativas. Os trabalhos que a Casas Espíritas oferecem no campo do bem. Mas quando eu digo a Casa Espírita Séria, é porque a Casa Espírita trata desse tema com naturalidade. E nós já aprendemos nas Casas Espíritas, pela instrução dos benfeitores, como a gente acolher e tratar essas questões. Mas se você é de outra religião, procure sua igreja, ore bastante, converse com seus líderes religiosos, expliquem a situação. Só, por favor, não ignorem que as influências espirituais existem, porque isso é fato, já dito até pelo Cristo na sua época. Quando ele dizia orai e vigiai, não era só as tentações de ordem material.
ele falava das tentações de ordem também espiritual, gente. Então essa realidade que nesse estudo eu estou trazendo aqui a título de advertência para todos nós. Qualquer um de nós, aqui na matéria, no mundo de provas e expiações, podemos sim ser alvos dessas influências negativas. Vamos aqui estudar um pouquinho quando os espíritos benfeitores dizem assim: é preciso que a gente se aproprie de nós mesmos, não é? Que a nossa casa mental seja nossa, não seja tão influenciada por esses espíritos. Aí as pessoas me perguntam: como é que nós vamos conseguir esse império sobre nós próprios? Nós voltarmos a sermos donos de nosso psiquismo. Dizem aqui os espíritos: conseguir império sobre si mesmo significa elevar-se moralmente, elevar o chamado padrão vibratório. É aquilo que nós explicávamos, não é? É sair dessa sintonia mais doentia. O que se consegue com bons pensamentos, bons sentimentos e bons atos. Isto é, a prática constante do bem e da caridade. Então, seguindo isso aqui, gente, é um roteiro para que a gente viva bem e fora dessas influências negativas. Então, o que é que os espíritos recomendam? Evite a maledicência, a palavra indigna, não cultivar ressentimentos, evitar ao máximo as discussões, procurar fazer o bem, buscar ocupações úteis e, finalmente, gente, evitar ambientes de baixa vibração. Eu já disse aqui, a casa espírita, como a doutrina espírita, nada nos proíbe, mas tudo nos orienta. Então é preciso que as pessoas tenham sentimento e consciência em que ambiente deva habitar. Porque nós já sabemos que há ambientes de um padrão vibratório muito baixo. Mormente, gente, esses ambientes de jogos, de vícios de toda ordem, de sexo em completo desalinho, esses ambientes têm a faixa vibratória muito baixa. Então, aquele que pelo livre-arbítrio frequente esse tipo de ambiente, naturalmente pode trazer consigo esses irmãozinhos em faixa vibratória mais negativa e passa a lhe influenciar negativamente. Gente, isso não é folclore, isso não é brincadeira, isso é sério. Por isso que diz, não se proíbe nada, a religião não deve proibir ninguém de nada. Mas cada um, com o livre-arbítrio, precisa examinar em que ambiente lhe cabe. Não é isso? Então, Jesus recomenda sempre orai e a vigilância. Então é importante a gente perceber o seguinte, gente, de que nenhum espírito, mesmo esses sofredores que nos influenciam, eles recebem da divindade essa tarefa, não. Isso é pelo arbítrio deles também de nos influenciar negativamente. Mas porque Deus permite, nos ensinam os espíritos, para testar a nossa constância da fé e na nossa constância no bem. Então Deus permite para que a gente possa se fortalecer intimamente pelo nosso esforço e determinação. E aí, para concluir o nosso estudo, vamos aqui ouvir a recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo para que nós possamos viver em melhores condições, que a nossa vida volte para o eixo correto e que as coisas se normalizem. Diz aqui o Evangelho: fazendo bem e pondo a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o domínio que sobre vós tentam exercer. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que vos insuflam a discórdia e que vos induzem às más paixões. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, pois que vos apanham pelo ponto fraco. Por isso, Jesus vos faz repetir na oração dominical: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Gente, veja que advertência poderosíssima. É preciso a gente estar vigilante. Quando a gente estiver em qualquer situação
que as sugestões começarem a vir de maus pensamentos, nos empurrando para as discussões ou nos conduzindo para os vícios, repelir esses pensamentos. É quando as pessoas dizem até brincando, passe de reto que isso não me pertence. É isso mesmo, gente. Não permita que esses pensamentos que vêm chegando de forma sutil, a princípio, comece a fazer morada em nossas casas mentais, para que amanhã ou em breve não estejamos sendo vítimas dessas influências e passando todos esses dissabores que nós já citamos aqui no nosso estudo. Então a advertência está feita. Rogo a Deus que nos ampare, que nos fortaleça sempre. E espero que esse estudo tenha trazido melhores esclarecimentos sobre essa questão e que nós possamos, gente, com a vigilância e oração, sermos muito, mas muito felizes sim. Se gostaram, por favor, peço, deixem aqui o seu like, tá certo? Divulguem, olha, as pessoas que recebem os estudos, até pelo WhatsApp, divulguem bastante, gente. Não tem questão de direito autoral, não. O estudo é da espiritualidade, nem é meu, é de todos nós. Divulguem bastante para que outros corações tenham acesso. Peçam às pessoas que se inscrevam aqui no nosso canal também. E aguardo vocês no próximo sábado. Muita paz, luz e progresso espiritual para todos nós.